Ai, mas como que eu vou abrir uma empresa? Olha como que está esse mundo, olha como estão as coisas, olha as guerras, olha a tribulação, olha a dificuldade. E aí a gente vai trazendo para a gente medos e a gente vai perdendo a coragem de sonhar, porque a gente fica com medo até de sonhar. Você fala, ai, não posso sonhar, não posso ter sonhos, não posso querer coisas, não posso sonhar com as coisas, não posso querer viver a promessa que Deus me prometeu, porque olha a situação, olha como tá. Eu não vou conseguir. É grande demais, está difícil demais, a dificuldade é muito grande. Mas se você for aquela pessoa que você de verdade tem a sua identidade firmada em Deus, você vai falar assim: não, peraí, mas quem me prometeu é fiel para cumprir. E foi o que Josué e Caleb eles fizeram. Eles falaram assim: olha, é verdade, Moisés, é verdade, Arão. Lá tem uns homens que são bem grandes, tem gigantes lá. Tem gente que já é dono daquela terra. Mas o Deus que prometeu pra gente, ele é fiel para cumprir. Olha o que ele tem feito com a gente desde que nós saímos do Egito. Gente, sabe o que é Deus? Abrir um mar para as pessoas passarem. E ali você vai falar assim: ah, foi Moisés que tocou com o cajado. Gente, ali era um ato de obediência. Era o Deus falando assim: Moisés, eu vou fazer, você é simplesmente um instrumento, só vai, toca o cajado e as águas se abriram e o povo passou em terra firme. A gente está falando de um povo que viveu milagres com o Senhor. Quando era de dia, vinha uma nuvem para proteger do sol. E à noite vinha uma coluna de fogo para aquecer do frio do deserto. E esse povo, agora, ouvindo o relato dos outros 10 espias, eles preferiram olhar para a dificuldade, olhar para o gigante. E eles tiraram os olhos de Deus. E aí diz que o povo se desespera e começa a chorar. E começa aquele desespero todo. Nossa, por que, que Deus fez isso com a gente? Por que, que Deus tirou ele do Egito, da gente do Egito para passar pelo que a gente está passando? E a gente também está fazendo isso com Deus. Deus está fazendo promessas para a gente e a gente está ali olhando para a dificuldade, olhando para a adversidade, olhando para os levantes que acontecem na nossa vida e a gente tira os olhos de Deus. E com isso a gente não vive a promessa. Por que, que a gente fala que hoje nós temos uma geração de tanta gente com depressão, de tanta gente com síndrome do pânico? São pessoas que elas tiraram os olhos da promessa, tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos de quem pode fazer, gente. Deus é o mesmo, ele não mudou, passa o céu, passa a terra, passa tudo, mas a palavra de Deus ela não volta, ela não muda. Mas quando é que a promessa dele não vai se cumprir na minha vida e na sua? Quando a gente desiste, quando a gente para, quando a gente olha para o gigante. Agora Josué não, Josué e Caleb eles falam, não, peraí, aquela cidade, aquela terra, é tudo que Deus falou e muito mais. Gente, as frutas são enormes, a terra é fértil, o lugar é bom, é do jeito que Deus prometeu pra gente. Então, gente, vamos, nós vamos conseguir, nós vamos tomar posse daquela terra, nós vamos conseguir tomar posse daquela terra. Vamos, gente, se levantem. O gigante vai ser derrotado, ele é grande, vai ser maior o tombo. Só que é difícil, né? Às vezes a gente enxergar dessa forma. É difícil, às vezes, a gente falar assim: nossa, Deus, a minha porta lá fora tá tudo dizendo que não vai dar certo, né? E a gente tem medo. E é esse medo que está nos paralisando, que está fazendo com que a gente não viva o que Deus prometeu pra gente. E aí Deus se revolta com aquele povo. Deus fala: poxa, olha tudo que eu tenho feito para vocês. Olha tudo que eu tenho abençoado vocês. Olha, eu tenho cuidado. Diz que as crianças cresciam, o sapato crescia junto. A roupa, Deus mandava o maná do céu todos os dias. Mas as pessoas, elas preferiram, a grande maioria preferiu olhar para a dificuldade, tirar os olhos de Deus. E aí o Senhor falou: tudo bem. Vocês não tomarão posse da terra prometida. Vocês não viverão as minhas promessas. Por quê? Vocês não acreditam em mim. E aí o povo começa a se desesperar, começa a chorar. Mas ele fala: Josué e Caleb, vocês tomarão posse da terra prometida. E aí eu te faço uma pergunta.
Nessa história que eu tô contando para vocês hoje, de que lado você quer ficar? Quem você quer ser nessa história? Você quer ser aqueles 10 espias que olharam pro gigante e falaram: não, ele é grande demais, eu não vou conseguir? Ou você quer ser como Josué e Caleb, que olharam para o gigante, mas falaram: quem está comigo é maior. Quem está comigo me prometeu. Quem está comigo é fiel para cumprir. Então, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, porque a nossa vida ela é feita de atitudes, de decisão. Você vai ficar parado, olhando para a dificuldade, ou você vai fazer como Efésios 6, vai se revestir da armadura de Deus e vai falar: não, Deus, se você for comigo, eu vou. Deus, se você for comigo, eu vou avançar. É grande, é. Às vezes é um projeto que Deus te deu e você olha para o projeto e você fala: é grande demais, Senhor. Mas não é sobre você, é sobre Ele. E se Ele te prometeu isso, Ele é fiel para cumprir.